Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela e hoje eu vou trazer umas dicas para vocês para fazer a prova do Enem. Vamos falar de link words, mas antes, analise esse texto comigo. Para nos ajudar a compreender o texto, vamos buscar primeiro algumas palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que são semelhantes à nossa língua. Quais palavras cognatas podemos identificar? Compelled, semelhante a compelir. Saves, semelhante a salvar. Complacence, semelhante a complacência. Spirit, semelhante a espírito. Revolt, semelhante a revolta. Compensate, a compensar. E real, palavra que se assemelha a real no português. E o tempo verbal? Pelo início da frase, I am compelled to write. Podemos identificar que a frase está no simple present. Na hora da prova do Enem, o tempo é muito importante. Então, fazendo a leitura rápida do texto, skimming, observando as palavras cognatas já encontradas no texto e o tempo verbal, qual ideia principal você consegue encontrar? A autora ela questiona o porquê dela escrever. Em seguida, mostra a razão dizendo Because the writing saves me from these compulsions. Ou seja, ela está dizendo porque a escrita me salva dessa complacência. Em seguida, ela continua a dizer o porquê, trazendo a razão do porquê dela escrever. Um outro ponto que ajuda a responder a questão na hora da prova é conhecer os link words. Essas palavras são usadas para dar coesão ao texto, mas se você não a conhecer, pode fazer com que você escolha a alternativa errada, pensando se é certa. Essas link words podem exercer as seguintes funções: contrastar, sequenciar, passar a ideia de causa, adicionar informações e concluir. Para a ideia de causa, quando queremos explicar a razão ou a causa de algo, também podemos usar as link words. As palavras mais comuns são because, since e as, que são traduzidas como porque, já que e como, e devem ser usadas antes de uma sentença. Veja só esse exemplo. Since we were lucky energy, the classes were cancelled. Já que estávamos com falta de energia, as aulas foram canceladas. Para concluir, link words de conclusão, como sugere o nome, tem como função concluir, ou seja, finalizar uma sequência lógica de ideias apresentadas na frase. Por exemplo, I was the last to leave the store, so I closed. Ou seja, eu fui o último a sair da loja, então eu a fechei. Para adicionar informação, as link words também são muito usadas para adicionarmos informações, usando and ou also, que também são muito comuns na linguagem oral. Além disso, temos palavras mais formais, que são utilizadas na linguagem escrita, mas que também cumprem a função de adição de informação, como moreover, que pode ser traduzida como além do mais. Por exemplo, I like English and history. Eu gosto de literatura e história.
Para contrastar, sua função é contrastar duas ideias diferentes em uma mesma sentença ou entre sentenças. Neste caso, a palavra mais comum no inglês são but, que é mais em português, ou however, que significa porém, utilizadas para contrastar duas sentenças. Por exemplo, she likes to drink wine, but she does not like to drink beer. Ou seja, significa ela gosta de beber vinho, mas ela não gosta de beber cerveja. Para a ideia de sequência, quando estamos contando a sequência de fato para alguém em uma conversa, assim ela organiza a história numa sequência de eventos, facilitando a compreensão de quem está ouvindo ou lendo. Ou seja, por exemplo, first, we have to solve this. Primeiro, temos que resolver isso. Olha só essa tabela. Vamos firmar o que foi dito e ensinado sobre link quotes. Olhando essa tabela, quais dessas link quotes é usada para mostrar sequência? First and next, certo? E qual dessas está mostrando conclusão? To conclude e so. Para contraste, however, but. E para adicionar a informação, and e also. Por fim, sobrou because e for, que mostram causa. Depois do que aprendemos, observe essa questão do Enem. Qual foi o intuito da autora com o que ela disse no texto? Se você pensou letra A, está correto. Gabarito letra A. Razões pela qual ela escreve. Você pode encontrar a resposta pelo link words. Presente no texto, a autora repete várias vezes because, que significa porquê, ideia de causa, razão. Agora, pessoal, com tudo o que foi explicado, ficou mais fácil resolver a questão, não foi? Obrigada pela atenção e um ótimo dia.